Olá, deusas! Sejam todas muito bem-vindas ao terceiro episódio da websérie Ritos Femininos. Nós falaremos sobre percepção de fertilidade de forma natural e consciente. Então entrem, sejam todas bem-vindas, eu esperava por vocês. Esse é um conteúdo muito rico e muito importante para nós termos autoridade dentro da nossa própria saúde feminina, né, como mulheres na Terra, e com os nossos direitos reprodutivos também, né? Quando foi que nós mulheres emancipamos a nossa fertilidade, né? Então é um movimento muito importante de resgate da nossa ciclicidade. Olá, diva, gratidão pela sua presença, seja bem-vinda. Então nós vamos ancorar esse encontro primeiramente através do Palo Santo, criando essa egrégora linda de reconexão com os saberes femininos, de reconexão com a nossa potência fértil, né, com a nossa fertilidade. Então nós iremos criar esse espaço seguro para falar dessas nossas feminilidades, né, desse tabu atual que tem sido a nossa fertilidade, né, onde muitas mulheres têm mascarado essa fertilidade, têm aniquilado a conexão do cérebro com o útero. Estamos deixando de ser férteis, né? Por quê? O que é que tem feito nós nos distanciarmos, né, da nossa fertilidade, da nossa energia vital, do nosso poder de manifestação aqui na Terra, né? Ser férteis, frutificar. Vou criar essa egrégora. Estejam também em um lugar seguro, que vocês possam acolher esses saberes femininos. E sejam bem-vindas. Bom, então entrando aí num resgate, né, quando a gente começa a mergulhar dentro da nossa própria história, na história das mulheres, nós começamos a entender quais que foram os gatilhos através da história para que hoje tenha tantas mulheres inférteis, né, tantas mulheres que se desconectam da sua potencialidade cíclica, da sua potencialidade de manifestar na Terra. Então, nós viemos aí através de uma cultura médica, alopática e social mesmo, de uma ginecologia onde não visa, né, as mulheres, onde visa sempre esse lugar linear, esse lugar onde as mulheres precisam ser retidas, precisam ser controladas. E a partir disso, todos os métodos anticoncepcionais são para as mulheres. Então, nós somos férteis um dia, né, em uma janela no mês, um período do nosso mês, e são as mulheres que têm que tomar essa providência através da sua ciclicidade. Então as pílulas anticoncepcionais, por exemplo, todos os métodos hormonais sintéticos, eles aniquilam essa ligação do cérebro com o útero e não somos mais cíclicas e nem férteis, porque quando a gente coloca esse hormônio sintético no nosso organismo, então o nosso corpo ele não chega a ovular. Então é muito sério que nós estejamos fazendo isso tanto com as nossas crianças, né? Então aquela garota que chega na menarca, vai ali para o ginecologista pela primeira vez e, bom, agora ela pode engravidar, então já começa a tomar uma pílula anticoncepcional para que ela não mais seja fértil, que ela não chegue a ovular, porque esses hormônios sintéticos é isso que eles fazem, né? Então o nosso corpo não precisa produzir esses hormônios, então o nosso corpo não chega a ovular e nem a menstruar, porque o sangue que escorre quando a gente toma hormônios sintéticos é um sangue de escape, não é realmente a menstruação, né? Não é aquele folículo que foi desintegrado, foi reabsorvido pelo corpo e que as paredinhas começam a se escamarem e escorrer como sangue menstrual. Na verdade é só um sangue de escape, porque se aquela pessoa continuar a tomar o anticoncepcional, não vai chegar esse sangue, né? Ela pode emendar uma cartela com a outra e não vai receber o sangue, assim como não recebe também a sua ovulação. Então nós mulheres, para podermos estar encaixadas nesse sistema patriarcal atualmente, nós estamos deixando de ser férteis. Existe uma lenda, né, um conto Mapuche, né, dessas culturas andinas que respeitam mais esse sagrado, né, ainda cultuam Pachamama e cultuam os saberes femininos, que diz que uma pessoa doente, ela não pertence mais ao seu território. Ou seja, quando a doença entra no campo dela, significa que ela não esteve presente. Então a doença pode tomar conta. E as mulheres atualmente, nós estamos
com as taxas altíssimas de infertilidade. E nós precisamos resgatar esse território, né? Nós precisamos estarmos atentas e ativas no nosso corpo, no nosso saber, para podermos co-criar e manifestar no mundo, né? Então, uma semente transgênica, por exemplo, que passou por muitos processos, ela não é fértil, uma semente da terra mesmo. Você pode até colocar ela na terra, mas ela no máximo vai brotar uma vez. E uma semente abundante, fértil, que é da terra mesmo, sem todas essas coisas industriais dentro dela, né? Sem esses agrotóxicos, sem esses químicos, assim como, né, colocando em paralelo as mulheres, sem esses hormônios sintéticos, né? Elas são férteis para sempre. Você pode colocar a semente, né? Você pode colocar a semente dentro da terra e que ela vai florescer e vai brotar, e vai brotar, e vai brotar, e esse caminho é infinito. Dentro, né, assim, se a gente pegar uma semente natural. Então nós mulheres estamos deixando de lado a nossa fertilidade, que é uma potência criativa, uma potência de saúde, né? Então, se somos seres biologicamente cíclicas e nós temos um ciclo hormonal, né, um ciclo ovulatório menstrual acontecendo de forma regular, então é uma potência de saúde, é um indicativo da nossa saúde. E nós estamos aniquilando a nossa natureza feminina em prol de uma ginecologia patriarcal, que vem realmente para colonizar os nossos corpos, que vem para emancipar os nossos corpos, né, para controlar. Então essa medicina, ela vem nesse lugar de controle, ela entende o corpo feminino como um sintoma, né, entende a fisiologia feminina como uma doença a ser controlada. E nós podemos resgatar o nosso saber, né, através de informações, através de escuta ativa do nosso corpo. Então esse caminho de reconexão com a nossa fertilidade vai dizer aí também de uma egrégora planetária, vai falar sobre lugares de florescimento dentro de nós mesmas, né, para gerar os nossos sonhos, os nossos projetos e poder manifestar e florescer, né, porque a fertilidade, essa dança alquímica hormonal, ela está conectada diretamente com a nossa criatividade, com a nossa potencialidade, com a nossa libido, com a nossa energia vital para gerar a nossa própria vida, né? E através desse método natural consciente, nós podemos gestionar os nossos direitos reprodutivos de uma forma sem aniquilar a nossa natureza feminina, né? Então ele tem uma eficácia de 98%, tão quanto as pílulas anticoncepcionais. Eu tenho até uma tabelinha aqui. O uso da pílula anticoncepcional é de 91% de eficácia, ou seja, todos os dias aquela mulher ela se medica, ela deixa de ser fértil, deixa de menstruar, ela se distancia da sua própria natureza, sendo que os homens poderiam, né? Por que ninguém foi atrás, por que o sistema não foi atrás de um anticoncepcional masculino? Se eles podem engravidar 365 mulheres por ano, né? E a mulher ela pode engravidar, no caso, 13 vezes no ano, né? Assim, são 13 ciclos, são 13 óvulos que são liberados no ano. Então é um óvulo liberado a cada ciclo. É muito raro mesmo que seja liberado 2 óvulos em cada ciclo, né? Então, uma mulher que tem o seu ciclo regular, ovulatório menstrual, então ela vai ter um período do mês onde ela vai estar ovulando. Sejam bem-vindas, galera. Então, bom, os nossos hábitos, né, também é de nossa responsabilidade. E esse método, ele se chama método sintotermal, que vem através da escuta ativa do nosso corpo. Ele vem através dessa escuta, né? Ele vem através dessa percepção do nosso corpo. Então nós precisamos também sermos responsáveis pelo nosso hábito de anotar, certo? Egrégora planetária conectadas. Então nós precisamos anotar o nosso ciclo, precisa ter um comprometimento com esse lugar de fertilidade. Mas com certeza acaba sendo mais gostoso, mais dinâmico do que se medicar todos os meses. Então antes de falar, antes da gente entrar diretamente no método sintotermal, que é o que eu vim trazer para vocês, acredito que é um direito das mulheres, deveria ter cartilha no SUS, aprendendo as mulheres, né, ensinando as mulheres a aprenderem a se conectar com o seu próprio corpo, né? Então por que isso não é passado pra gente? Porque
eles preferem nos medicalizar, ou seja, vem através também da indústria farmacêutica, onde é muito mais favorável que todas as mulheres precisem gastar dinheiro, precisem fazer parte dessa indústria, onde elas vão deixar de se conhecer, vão deixar de reconhecer a sua potência criativa, né? Vão continuar ali adormecidas e lineares, emancipando realmente, né? Porque quando você não cria seus próprios hormônios, né? Os hormônios estão completamente ligados com as nossas emoções, completamente ligados com a nossa disposição. Então nós estamos fazendo isso de uma forma sintética e de uma forma tão adormecida que nós nem sequer paramos para pensar o que está sendo, né? O que vem acontecendo aí através de gerações, através do tempo e através da nossa própria vivência aqui na Terra como mulheres, né? Então essa indústria farmacêutica dos hormônios sintéticos, elas têm interesse, né, na saúde feminina, nesse lugar de controle. Assim como os absorventes sintéticos também. Então eles vêm cheios de componentes químicos que, na verdade, esses componentes químicos dentro, né, para ter um cheirinho diferente, e que muitas vezes é um cheirinho até estranho, porque se mistura. Quando a gente faz essa transição para os absorventes de paninho, para as copas lunares, né? Quando a gente faz essa transição, a gente reconhece que o nosso sangue, ele não tem mau cheiro, ele até diminui o tempo, porque dentro também do interesse da indústria farmacêutica, esses compostos químicos que podem gerar inúmeras doenças femininas, eles fazem com que o nosso sangue continue. Então um ciclo de uma mulher que acaba de fazer essa transição dos absorventes descartáveis, que tem lá 4, 5 dias de ciclo, e ela vem para os absorventes de paninho, ou ela vem para a copa lunar, ela vai ter uma caída do ciclo dela, vai gerar 3 dias. Tem mulheres também da tradição que elas agachavam de cócoras na terra e com um impulso, com uma contração, elas tiravam toda a lua delas. Isso também na era matriarcal, né, muito tempo atrás. Então nós mulheres, nós temos a capacidade de ter autoridade no nosso corpo, né? Nós podemos nos conhecer o suficiente para gestionar o nosso corpo, isso desde a nossa fertilidade, né? Não mais emancipando a nossa fertilidade. Então eu vou trazer alguns métodos que as mulheres mais conhecem de fertilidade. E aí a gente entra no método sintotermal, ok? Então, nós temos a tabelinha, que não é um método para nada, porque o nosso tempo, ele é cíclico. O nosso tempo, ele não é alinhado com os meses gregorianos, né? Então, a nossa hipófise, o nosso cérebro, o nosso corpo feminino, ele é alinhado com os tempos da Lua, com os tempos do natural, com os tempos da Terra, com os tempos do universo. Ele não é alinhado com um calendário. Então essa contagem através da tabelinha, ela não funciona, tá? Cada ciclo é um ciclo, cada ciclo pode se desenvolver de uma forma diferente. Então, como foi falado ali no segundo episódio, a Diva que está acompanhando, que eu vi, ali no segundo episódio, eu acabei comentando para vocês que o que atrasa não é a menstruação, e sim a ovulação. Então, a cada ciclo, essa ovulação, esse óvulo, ele pode ser desenvolvido de uma forma muito mais rápida, muito mais devagar, dependendo também de todo o nosso contexto pessoal, né, como indivíduos mesmo. Então, se a gente está com alguma preocupação, se a gente está com algum apego, alguma coisa, aquele óvulo, ele vai demorar para se desenvolver e ele não vai ter essa descarga elétrica de se soltar ali para as trompas e criar essa ovulação de fato. Então ele vai demorar mais para fazer esse percurso. Da forma que nós nos alimentamos, né? Se a gente acaba se alimentando de muita coisa, de muito conservante, de muito agrotóxico, de muita coisa industrial, né, o nosso corpo vai acabar recebendo também todo esse composto químico, e o nosso corpo interage com esses compostos químicos acreditando que eles são hormônios. Então isso vai desequilibrar totalmente também a nossa flora intestinal, vaginal, o nosso contexto inteiro, né? Quando nós temos essa alimentação industrial. Então toda a nossa vida está sendo encaixotada, né? E nós mulheres temos que caber dentro desse sistema linear para podermos sermos aceitas, né? E alguma coisa assim. e bom, essa história dos anticoncepcionais foi importante
Então, nós estávamos ali na Revolução Industrial, nos anos 60, quando as mulheres, elas criaram, né, quando foi desenvolvida a pílula anticoncepcional, foi importante para o movimento de liberdade sexual feminina, né? Então, as mulheres, elas deixaram de ser objetificadas nesse lugar de reprodução, porque agora elas tinham autonomia do corpo delas. Agora eu não preciso ser fértil, agora eu posso ir trabalhar. Então são causas diferentes também, né? Porque esse feminismo da classe média, baixa, branco, elas queriam ir trabalhar, elas queriam, né, não ser mais a mulher doméstica das suas casas, né? E através da pílula anticoncepcional, elas tiveram esse aval de que, olha, não sou cíclica, eu posso manter esse padrão linear, esse padrão produtivo, o que na verdade é uma emancipação da nossa própria natureza, né? Então elas puderam se inserir ali dentro desse momento industrial. Então a pílula anticoncepcional na história das mulheres, ela teve a sua importância, mas dentro de um lugar atual, consciente, contemporâneo que nós estamos, nós conseguimos entender todos os prejuízos na saúde feminina que uma pílula anticoncepcional pode causar e também na nossa psique, na nossa alma como mulheres, né, de aniquilar a nossa natureza, né, de não sermos mais férteis, né? Então é importante também que a gente possa reconhecer o que funciona para cada uma, o que tá bom para cada uma, mas isso precisa vir através de informação. Porque se você toma uma pílula anticoncepcional porque você não tem informação que o seu corpo pode te dar os indícios da sua fertilidade para você gestionar de uma forma mais autêntica e mais alinhada com a sua natureza, né? Se você não tem a informação do que aquela pílula anticoncepcional pode causar no seu organismo, né? Se você não tem informação que aquela pílula anticoncepcional, você não vai ovular, você vai deixar de ser fértil. E por que eu tô colocando tanta ênfase nisso, né? Porque a fertilidade da própria terra, né? Se a gente tem ali como os insights Mapuche, né? Se a gente tem uma terra, um solo fértil que frutifica, nós podemos manifestar tudo da nossa realidade, né? Nós podemos florescer em todos os âmbitos da vida feminina. E uma vez que a gente aniquila esse processo, né? Se isso for feito de uma forma consciente, que provavelmente não é, porque todas as mulheres que estão acontecendo, né? O que está acontecendo na egrégora planetária atualmente são que as mulheres estão se empoderando do seu poder, elas estão despertando a sua autonomia, né? Elas estão entendendo para que viemos no mundo. E ser fértil, né? Criar e gerar luz no planeta faz parte da vivência da mulher, né? Até tem uma profecia também das mulheres da tradição que dizem que o mundo ele está despertando. Né? Tá acontecendo várias coisas aí e nós estamos sendo apertados para despertar, para nos reconhecermos como seres humanos, mas que o despertar ele será primeiramente feito através das mulheres, né? Então no coração das mulheres reside uma potência muito grande, né? Nos ventres femininos que são interligados aí com a sabedoria do céu, quando as mulheres conectam o seu ciclo com o ciclo da lua, são conectados com os saberes da terra, porque nós podemos nos enraizar, nós podemos caminhar com a nossa ancestralidade, né? Então, as mulheres vão iniciar esse despertar na Terra, que já está acontecendo, já estou vendo o quanto as mulheres estão interessadas no seu próprio autoconhecimento, no seu próprio desenvolvimento, e com isso elas despertam toda a energia planetária, mas também não vai vir por qualquer mulher, vai vir pela mulher que faz esse caminho de retorno a si mesma, né? Que se encontra com o seu altar de origem, que se encontra com a sua natureza, que se encontra com si mesma, né? Com a sua própria essência. Então, reconhecer a nossa fertilidade também nos traz essa autoridade de gestionar a nossa saúde e os nossos direitos reprodutivos, né? Então, quando a gente tem a percepção de fertilidade, nós podemos utilizar da forma que nós sentirmos, né? Então, nós podemos utilizar para concepção e podemos utilizar como contracepção, porque eu sei o período que eu tô fértil, então eu desenvolvo o que eu quiser através do meu caminho, né? Através dos meus direitos reprodutivos. Então, cada uma, através da sua jornada, define qual que é o seu grande momento. E por isso que é tão importante, né, falar dessa educação sexual. Porque nós não fomos ensinadas a nos reconhecermos, não fomos ensinadas a compreender o nosso corpo, né?
E inclusive nas aulas de biologia da escola, quando estavam falando desses sistemas reprodutores, é muito interessante também, porque as meninas, eu pelo menos ficava toda envergonhada no meu cantinho, né, não entendia muito bem aquilo lá, creio que essa educação reprodutiva tava, nossa, com 13, 12 anos, né? E os meninos estavam todos escrevendo, desenhando pênis para todo lado da sala, né? Então essa cultura ela já é patriarcal, né? Ela vem num lugar onde os meninos podem se extravasar da forma que for, né? Ser os grandes homens que ficam com todo mundo, que não tem responsabilidade alguma, né? Que não querem utilizar camisinha, né? Então todos os métodos de contracepção, eles não atuam contra IST, contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, só os métodos de barreira mesmo, como a camisinha, que é possível gestionar também essas doenças ginecológicas. E os meninos, eles não estão interessados, eles não querem, né? Então toda a responsabilidade sempre cai nas mulheres. Então, nós devemos, né, já que não temos muito para onde correr, entrar nesse caminho de autoconhecimento, né? Porque senão nós vamos ficar aí sujeitas a uma ginecologia, né? A um sistema médico patriarcal que quer aniquilar o nosso ciclo. Vamos ficar sujeitas a uma cultura patriarcal onde nós precisamos ser produtivas até no nosso momento de menstruação. Então é muito importante a gente poder se reconhecer para fortalecer a nós mesmas, né? Para que a gente possa estar em verticalidade sem nenhuma muletas para reconhecer o nosso poder, né? Para gestionar a nossa verdade na Terra, né? Então, se nós viemos para a Terra num corpo de mulher, que grande dádiva ser fértil, né? Que ótimo, é muito bom que eu possa florescer todos os meses, que eu tenha esse momento de florescimento, né? Que eu tenha também esse reconhecimento de que sou cíclica e que eu possa também adentrar o meu mundo subterrâneo, entrar na minha concha novamente e poder fazer esse caminho cíclico dentro da minha vida, né? Então, todos os métodos hormonais, como o DIU hormonal e a pílula anticoncepcional, elas vão aniquilar o nosso ciclo menstrual. Nós não somos mais cíclicas, nós não temos ovulação, nós não temos menstruação. E podemos ainda desenvolver vários tipos de doenças, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa escrita sobre isso. Aumenta o risco de tromboflebite, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral. Pode provocar diminuição da libido, dor de cabeça, vômito, náuseas. A gente tá mais todo santo dia por causa de uma janela fértil, né? Por causa de um momento do ciclo que nós podemos então ter uma escutativa do nosso corpo, né? Reconhecer o nosso corpo de mulher e fazer esse caminho. Outro método anticoncepcional, né? Outro método de contracepção que vem sido bastante divulgado é o DIU de cobre. Então, o DIU de cobre, ele não vai atuar com hormônios sintéticos. Então, de fato, ele já tem aí um avanço no que diz respeito à saúde feminina. Só que o que acontece é que o DIU ele ainda é um dispositivo intrauterino, ou seja, é aquele Tzinho, né, que coloca dentro do útero. Ele não atrapalha nas relações sexuais porque ele fica... Né? Então a gente tem o canal vaginal, tem o colo do útero e tem o útero. Então ele fica lá dentro do espaço do útero e a relação sexual acontece aqui no canal vaginal. Então tem o cérvix, ele tem o colo do útero. O que pode acontecer é você ver as cordinhas, né? E, bom, o que acontece é que como ele é um dispositivo de cobre, ele aquece. Ele aquece muito mais do que, por exemplo, se uma mulher vai fazer uma vaporização uterina e ela tem um DIU de cobre, aquela vaporização já não é recomendada. Porque aquele DIU vai aquecer, vai causar dores, vai trazer uma inflamação. Então, na verdade, o ciclo inteiro, todo o tempo que aquela mulher utilizar um DIU de cobre, o seu útero vai estar num processo de inflamação, porque ele vai estar tentando de toda maneira tirar aquele objeto de dentro dele, né? Então, as pessoas que têm o DIU de cobre, elas têm tendência a ter cólicas mais fortes, né? Primeiro porque o útero já está no processo de inflamação. Então tem um dispositivo que aquece, né? Que é o cobre. Então as cólicas elas tendem a ser mais fortes. O sangue menstrual ele é mais abundante. E existem também alguns sintomas mais graves para gerar doenças, né? Mesmo o DIU de cobre ele também não atua contra IST, tá? Então
é necessário então utilizar as camisinhas. E até aí, quando tu pede quando você tem um parceiro fixo, você pode ainda conversar, ter um diálogo com aquela pessoa e fazer algum combinado para que naquela janela fértil vocês se desenvolvam de forma sexual de outra maneira, né? Não precisa, sexo não é só a penetração, né? Então, se vocês têm esse parceiro fixo que vocês podem conversar sobre, olha, estou no meu momento fértil, que tal, sei lá, vamos descobrir outra coisa, vamos criar outra coisa, vamos realizar outra tarefa, vamos fazer outra coisa, né, disponível. Vocês podem ter essa conversa dinâmica com o parceiro de vocês. E para as mulheres que têm essa sexualidade livre e aberta para outras pessoas, esse é o gatilho-chave, gente. Pergunta, né? Fala, quero usar camisinha. Se o cara já fizer uma cara estranha, é porque ele não utiliza camisinha com ninguém e provavelmente você vai estar colocando a sua saúde em risco por causa, mais uma vez, desse lugar do menino então, novamente, a responsabilidade é toda da mulher, né? Que os meninos, eles não precisam passar por nenhuma responsabilidade, né? Eles podem até escolher se eles vão ou não assinar o RG da criança, se eles vão ou não participar da vida dessa criança. Então, mais uma vez, sempre a responsabilidade acaba sendo nas mulheres. E como nós não temos problema em caminhar o nosso autoconhecimento, que tal fazer isso através da nossa potência feminina, através da nossa potência cíclica, através do nosso empoderamento, da nossa fertilidade, porque é sim uma grande dádiva ser férteis, né? Então nós podemos realizar tudo o que nós quisermos, principalmente nesse momento da ovulação, né? Então, bom, sair da medicalização, resgate de sabedoria ancestral, que é o que nós estamos fazendo, né? Quando nós caminhamos esse lugar de escuta do nosso corpo, nós estamos falando com uma sabedoria ancestral, porque as nossas células, elas vieram das nossas gerações, né? Então nós éramos ali um óvulo da nossa mãe, nós éramos simplesmente uma célula que tem uma memória, e que isso foi sendo repercutido ao longo de toda a nossa linhagem. Então, quando a gente se conecta com os saberes do corpo, a gente se conecta com os saberes do ventre da terra, né? De toda a linhagem, não só da sua mãe, vó, bisavó, tataravó, América do Sul, América completa, mas como também de todo o mundo, né? Toda a linhagem feminina no planeta Terra mesmo, né? Então, sempre se reconhecer é trazer essa cura para si e para o mundo também, para todas as mulheres. E é isso. Creio que está na hora de chegar para o próprio método, para entender qual é essa nossa essência criativa, para entender como nós podemos gestionar a nossa fertilidade desse método natural. Então, se vocês não assistiram o episódio passado, o segundo episódio, depois deem uma olhadinha lá, porque eu acabei citando bastante esse caminho, né? Nós fizemos um percurso no ciclo menstrual através dos arquétipos e através das facetas lunares. Então agora nós vamos retomar esse lugar de caminhar um ciclo menstrual e ovulatório para a gente conseguir entender quais são as chaves, quais são os sintomas primários de reconhecimento da nossa fertilidade. Então esses sintomas primários, eles são biológicos, eles fazem parte da fisiologia feminina. Então eles não alteram, né, nem de ciclo para ciclo, nem de mulher para mulher. É o que é assim que acontece, tá? Quando nós temos um ciclo regular. Então mulheres que pararam com a pílula anticoncepcional, elas vão ter ainda um tempo de reconexão cíclica, né? Então imagina que o nosso cérebro, o nosso útero, eles não mais se correspondiam, não faziam mais essa troca biodinâmica hormonal. Então eles precisam resgatar, né, esse despertar, eles precisam se reativar. Então o ciclo feminino de quem acabou de parar com esses métodos hormonais sintéticos, ele vai demorar assim para responder. Então, mas mesmo assim é muito importante que cada vez mais você vá conhecendo o seu organismo para que ele possa também interagindo através dos seus saberes, através dessa memória, né, essa memória celular, essa memória coletiva feminina. Mães puérperas, né, que amamentam em livre demanda e que acabaram de passar por esse processo do parto, da gestação, independente da via de nascimento, também o ciclo ele ainda está se realinhando, né? Então elas também não vão conseguir fazer esse acompanhamento da percepção de fertilidade de uma forma tão
tão perfeita quanto nós que somos regulares, ok? Mulheres que não são regulares, também é importante que vocês anotem para conseguir entender por que que tá demorando tanto para uma ovulação acontecer, né? Por que que você tá levando 2 ciclos para que o seu corpo possa desenvolver um óvulo, que ele possa liberar esse óvulo, né? Então é sempre muito importante esse caminho de autoconhecimento. Então a percepção de fertilidade natural é para as mulheres que são cíclicas, né? Então quem utiliza anticoncepcional, ela nem tem como ter uma consciência da sua fertilidade porque ela não ovula, ela não é fértil, né? Então até isso, então a mulher que toma uma pílula anticoncepcional e quer engravidar, ela precisa passar por esse período de readaptação, de reconexão do nosso útero com o nosso cérebro para conseguir caminhar, então, novamente, uma ovulação. Muito lindo ver vocês entrando aqui, vocês interessadas nesses saberes que são nossos por direito, né? Deveria realmente tirar esse tabu em cima de educação sexual para as mulheres poderem se reconhecer, né? Como é o método mais né, falando dentro do sistema, é um método que menos se gasta, né? Então as mulheres não precisam de absolutamente nada que não seja um caderninho para anotar, porque a gente vai fazer essa percepção, então a gente não tem como lembrar, né, de todas as coisas que aconteceram ao longo do nosso ciclo. Mas isso não é interessante para a indústria farmacêutica, né? Então nós somos vistas ainda como a maior consumista, né, dos produtos de beleza, que também não fazem benefício algum. Todos, né, então os cosméticos, gente, todas aquelas substâncias para petrolato, parafina, tem um monte de coisa dentro das substâncias dos cosméticos que eles interagem diretamente com a nossa fertilidade, porque o nosso organismo entende que é um hormônio, né? Então, também, né, esses alimentos industriais, tem muita coisa que interage aí com a nossa fertilidade, que é muito mais fácil, ou não, porque nós passamos uma vida desligadas do nosso autoconhecimento, né, mas toma uma pílula, nem preciso pensar nisso, como que eu quiser, faço o que eu quiser, e nunca se reconhece como uma potência, né, feminina, nunca chega de encontro com a sua natureza feminina, né, com a sua psique selvagem, com a sua essência, né, com o lugar mais inato da vivência como mulher na Terra, né. Então, bom, nós iniciamos lá na menstruação dia 1, quando escorre, tá? Quando vem umas borrinhas antes, aquilo ainda não é considerado um primeiro dia do ciclo, porque pode ser também vestígios do endométrio do ciclo anterior, né? Quando vem uma borrinha ainda que é marronzinha antes da menstruação, se vier sempre, é bom também vocês procurarem uma ginecologia natural de preferência, né? Mas também sem deixar de fazer os exames de rotina. Acho que um Papa Nicolau por ano aí, e tá, né, já para vocês conseguirem também utilizar da medicina convencional como aliadas, né, e não como um inimigo. Só que muito do que vem dentro dessa medicina, ela é patriarcal e acaba aniquilando, né, a nossa essência feminina. Então é bom a gente ter esses contrastes e conseguir entender o que é melhor para nós mesmos, né? Então eu acabei falando de alguns métodos que às vezes alguém pode ter achado interessante, o DIU de cobre, né? Ou, sei lá, eu não dei muitos pontos positivos, mas bem, nós começamos ali na menstruação, então quando escorre o nosso sangue mesmo, então é esse início de um novo ciclo, ali a gente começa essa contagem dos dias. O ciclo feminino, ele pode ter de 24 a 34 dias e ele tá regular, ele é assim e cada ciclo é diferente de outro ciclo. Então eu posso ter tido um ciclo de 28 dias e no próximo ciclo, no ciclo de 26. Tá dentro da normalidade, eu consigo acompanhar, então tá tudo bem. A questão maior é quando o nosso ciclo tem 15 dias, a cada 15 dias você sangra, ou se o ciclo tem 60 dias, a cada 60 dias, ou né, tu sangra a cada 15 dias, depois a cada 60, depois a cada 15. Então é um indicativo na sua saúde de que tem alguma coisa acontecendo aí com o desenvolvimento do seu óvulo, certo? Então lá estamos no dia 1, na menstruação. O que nós precisamos contar, né? Então nesse caminho do nosso ciclo temos três sintomas primários que são
que é assim para todas as mulheres, que nós devemos contar, certo? Nós devemos ter uma dinâmica com eles, né? Nós devemos olhar para eles e anotar todos os dias essas três coisas, né? Ter a percepção dessas três coisas. Então a primeira delas é o muco cervical. Na menstruação nós vamos estar com sangue, então a gente conta dia 1. Só que todo o nosso ciclo, a gente toma providência do nosso muco cervical, ok? Então, ele pode ser, eu trouxe até para vocês verem, ele pode ser assim, branquinho. Quando tem muito muco, daí pode ser algum corrimento, pode ser uma candidíase, pode ser alguma vaginite, essas coisas todas. Então, também é interessante vocês acompanharem, né? Gestionar a própria saúde de vocês. Mas em geral, nós temos nós temos esse muco aqui nos períodos não férteis. Ok? Esse muco... é iogurte, tá, gente? Bebendo muco. Então, é interessante também que vocês sintam o cheiro. Esse muco não fértil, ele é mais ácido do que o muco fértil. Esse muco, ele é mais esbranquiçado, mais leitoso, mais pegajoso. Ele não cria aquele fiozinho. Então, isso é uma resposta do nosso corpo contra bactérias e contra infecções. Então, o corpo, ele começa a liberar esse muco mais ácido para que nenhuma bactéria consiga entrar e permanecer viva no nosso útero, né? Então, o muco cervical, ele é produzido pelo cérvix, que é o colo do útero. Então nós precisamos tomar em conta o muco fértil é esse aqui. Eu vou falar pra vocês em que momento do ciclo isso acontece. Então o muco fértil, ele parece babosa. Esse aqui é babosa, tá, gente? Eu não colecionei ao longo do meu ciclo, não. Então, ele tem essa elasticidade, certo? Ele é transparente, ele é mais doce, né? Então ele tem um pH mais alcalino e ele faz com que seja propício com que o espermatozoide viva dentro do útero, né? Que o espermatozoide consiga passar ali um canal vaginal e que ele consiga viver mais do que 24 horas lá dentro. Então o nosso corpo, ele é sábio, ele se prepara para uma concepção, né? Ele se prepara para gerar vida. Então nós podemos pegar da potencialidade de uma fertilidade e nós, né, como autoridade da nossa própria vida, não, eu não quero gestar uma criança nesse ciclo, mas eu posso pegar da potencialidade dessa fertilidade para gerar os meus sonhos, né? Para realizar a minha essência aqui na Terra, para realizar tudo aquilo que vai trazer prazer para minha vivência, para minha existência, né? Então, bom, esses são os dois mucos que nós podemos ter ao longo do ciclo. Vou explicar direitinho para vocês onde eles estão, como que a gente pode acompanhar o muco cervical. E tem mais duas coisas pra gente anotar. Outra coisa é o próprio colo do útero. Então, o colo do útero, ele se desenvolve ao longo do ciclo, ele modifica ao longo do ciclo. Então, na menstruação, ele é mais abertinho. Mulheres que já engravidaram, na verdade, não vai ver uma bolinha, né? Vai ver um risquinho, ele é mais como um risquinho. Mas nessa menstruação, o colo do útero, ele sobe, então ele cria esse caminho maior no canal vaginal e ele se abre um pouquinho mais, ele fica mais macio, fica como uma texturinha de boca, assim, ele fica bem maciozinho. Como que a gente pode sentir isso? Nós podemos primeiramente higienizar nossa mão, e através do nosso autoconhecimento mesmo, de cócoras, no banho, com olhinho de coco, né, fazer de uma forma amorosa também, respeitosa com o nosso corpo, a gente introduz um dedo ou 2 dedos no canal vaginal até sentir um finalzinho. Então as paredes do canal vaginal, ela é mais rugosinha. E quando a gente chega no cérvix, no colo do útero, ele é mais fofinho, ele é bem fofinho. Nós podemos sentir o colo do útero, nós podemos ver o colo do útero. Então, eu trouxe um espectro para vocês verem. Ele já virou material didático e vocês encontram em qualquer farmácia e que ele possibilita a gente de ver o nosso colo do útero. Então, como que funciona? São 2 partes, você encaixa aqui e a gente introduz bem fechadinho e assim, de pé. Pode ser assim, tá? Então a gente introduz o canal vaginal, pode passar um olhinho nele também,
de uma forma respeitosa e amorosa com o seu corpo. Aí você coloca essa chavinha aqui, quando já estiver lá dentro, você gira para ele abrir. Então ele vai começar a abrir, ó, cada vez que eu giro, ele vai abrir lá dentro. Tá vendo a cabecinha da moça ali? E com isso a gente pode, com uma lanterna e com um espelho, né, direcionar a lanterna aqui, colocar o espelho na nossa frente e conhecer o nosso colo do útero. Quando eles vão colher o Papa Nicolau, né, nos laboratórios e tal, eles utilizam um espéculo para conseguir recolher aquela amostra e daí eles fazem todos os exames necessários, né? Mas nós podemos também trazer essa ginecologia autônoma, né? Porque nós estamos sempre terceirizando o nosso prazer, nosso namorado, quem sabe mais, a nossa saúde, o médico, quem sabe mais do que a gente, né? Até parir, o médico, quem sabe parir, não é mais a mulher que sabe parir. Então, é um resgate importante da nossa sabedoria feminina, né? E se conhecer também faz parte desse processo, né? Esse autoconhecimento. Né? Olha pra sua vulva. Gente, ela é muito linda, ela é um portal realmente, ela traz muitas imagens da natureza, né? Então tem muitas árvores que parecem vulvas, tem muitas cachoeiras que lembram um orgasmo feminino, tem toda a manifestação da natureza lembra uma vulva, né? As serpentes, quando tem aquela garganta aberta da serpente, né? Então, a natureza em si, e nossa vulva é a nossa natureza, né? Então é bonita, é linda a gente ver, é lindo a gente poder ressignificar e não trazer mais tanto tabu para as nossas partes íntimas, né? Para o portal gerador de vida. Né? Então, nós somos ensinadas a fechar, a retrair, né? Fecha as pernas, senta como mocinha, não fala sobre isso, fica direitinha, fica encaixotada. E a gente está sempre reprimindo esse espaço, né? Deixa essa vulva respirar. Ela é um buraquinho realmente, então ela precisa de respiro. Ela tá sempre ali enfiada na calcinha, ela tá sempre, sabe? Acolha esse espaço feminino, né? Acolha a sua potencialidade como mulher na Terra. E tenha uma relação diferente com o seu corpo de mulher, né? Tenha uma relação amorosa com o seu corpo de mulher. Então, bom, voltando lá, a gente estava no dia 1. No dia 1, nós estaremos menstruando, essa energia de menstruação, né? Essa energia de recolhimento, né? Como eu falei ali no segundo episódio, não vou entrar muito lá para não ficar muito extenso, mas esse momento que a gente se recolhe, né? Que a nossa psique, ela tá submersa no nosso inconsciente, nesses mundos, né? O véu entre os mundos da vida, morte e vida, do renascimento ali, da menstruação, ele é muito mais fino, né? Então nós estamos saindo de um ciclo anterior, entrando no novo ciclo, e isso traz essa característica do renascimento, né? Da psique feminina muito ampla. E por isso o nosso corpo físico, ele precisa de um descanso, de um resgate. Então a gente não é interessante usar o espectro no início da menstruação, porque ela está fazendo uma limpeza, né? Um momento de saída. Então, não é interessante utilizar nada junto com a menstruação, né? Então, você tá fazendo óvulos de babosa. Não, qualquer procedimento que você esteja fazendo de intrauterino, na menstruação a gente não realiza. A gente deixa que o nosso corpo se manifeste essa limpeza energética, essa limpeza física. E a terceira coisa que nós devemos observar durante o nosso ciclo é a temperatura. Então, na menstruação, a nossa temperatura está bem baixa. Ela é a temperatura mais baixa aí do nosso ciclo. Por isso é também que a gente precisa se acolher, porque é um momento onde nós temos baixas taxas hormonais, então o estrogênio e a progesterona na menstruação é quase que escasso, eles estão já utilizando toda a sabedoria do nosso corpo para fazer essa descamação do endométrio. Então nós temos baixas taxas de hormônios, da progesterona, do estrogênio, e então a nossa imunidade fica baixa, né? A gente precisa ter um cuidado maior ali com essa parte, esse cuidado físico, né? Então é importante a gente aquecer o nosso corpo, comer coisas quentinhas, tomar chá, fazer escaldapés, utilizar aquelas bolsinhas térmicas, né? Pode ser de ervas e colocar no nosso ventre e aquecer o nosso corpo, que realmente está precisando desse aquecimento, porque a nossa temperatura é mais baixa. Como a gente consegue tirar a temperatura
para fazer esse caminho da percepção de fertilidade. É com um termômetro basal, tá? Não é aquele termômetro normal que a gente tem, porque nós precisamos de 2 casas decimais. Então, por exemplo, num termômetro normal, ele vai estar lá 36,6. E só com isso a gente não consegue identificar, porque essa mudança de temperatura, ela é muito sutil. Então nós precisamos do termômetro basal, que ele nos dá 36,62. E daí, a partir dessas 2 casas decimais, a gente consegue também acompanhar a nossa temperatura no nosso ciclo feminino. Então, a partir do dia 1, nós já começamos a notar essas 3 coisas, tá? Eu fiz aqui um gráfico que eu acho que é mais fácil do que a gente anotar um por um e depois ter que reconhecer todos eles. Então, ó, aqui tenho, não sei se fica invertido, tenho as temperaturas e aqui as 3 coisinhas que a gente precisa observar ao longo do ciclo. Então, o colo do útero, o muco cervical. Eu coloquei também a fase da lua, que pra mim é importante saber, né? Eu consigo gestionar ali o meu autoconhecimento através dos arquétipos da lua. E o dia da lua, né? Então a menstruação é o dia 1, certo? Então aqui nesse gráfico eu vou fazer toda a dinâmica do meu ciclo até chegar nesse ponto, que é onde acontece a ovulação. Tá? Então é mais fácil da gente conseguir ver através do gráfico. No e-book, no material de apoio de vocês, eu vou deixar como vocês fazem, vou deixar bonitinho para vocês conseguirem acompanhar esse ciclo e entender o momento fértil. Então nós podemos entender através dos sintomas secundários, que aí muda de ciclo para ciclo, muda de mulher para mulher, que seria, né, a informação lunar, né, a lua cheia se prepara. Ou então a informação física mesmo, meus seios eles ficam mais duros, eu sei, né, eles ficam mais durinhos, eu sinto mais dor, então eu sei que eu vou menstruar, que eu vou ovular, ou fico cheia de pontinhos no rosto, então eu sei que isso são sintomas secundários, isso pode alterar aí, né, de um ciclo para o outro, se eu me alimentar de forma tal, se estiver passando por certo processo emocional. Então tudo isso são sintomas secundários, mas que eles também fazem parte do nosso autoconhecimento, né? A gente também pode entender a nossa fertilidade através desse lugar. Mas o método sintotermal, esses sintomas primários, eles são pura fisiologia, então isso vai acontecer. Esse momento vai acontecer em todo o ciclo de todas as mulheres, tá? Por isso que é um método seguro, consciente, né? Então nós teremos a consciência de fato da nossa fertilidade, nós teremos essa percepção do nosso ciclo, da nossa fertilidade, e aí a gente pode gestionar como uma contracepção ou como uma concepção, tá? Então também a gente acha que não, mas os índices de mulheres inférteis, né, as gravidezes, assim, gente, minha mãe é professora, ela tá aqui no vídeo. Elas acontecem muito menos do que a gente acredita que acontece, né? A cada 3 gravidezes, 1 é um aborto. Então nós precisamos resgatar essa sabedoria feminina, né? Essa potencialidade, essa autoridade do nosso corpo, para não nos tornarmos essa terra, né? Como dizem os Mapuches, essa terra abandonada, né? Onde qualquer doença, onde qualquer situação pode entrar e ser autoridade naquele espaço que é seu, no seu corpo-tempo, né? Então quando nós estamos presentes no nosso corpo, estamos ativos, estamos no aqui e agora da nossa presença, né? A gente se empodera, a gente se torna autoridade do nosso corpo, da nossa sabedoria como mulheres. Então, a nossa temperatura vai sofrer uma ondulação ao longo do ciclo. O nosso muco cervical, depois da menstruação, podem acontecer dias secos. Então, após a menstruação, leva uns 4 dias, né? Nós teremos alguns dias secos. Porque aquela ovulação, como nós aprendemos no episódio anterior, ela chega ali em torno do 14º, 16º dia, mas isso é muito variável, né? Por isso que nós precisamos anotar para identificar quando estamos férteis, né? Então é muito mais fácil a gente entender quando a gente já ovulou do que para ovular. Por isso nós precisamos dessa anotação diária mesmo.
Então nós caminhamos. Também uma coisa sobre a temperatura. É importante a gente tirar sempre no mesmo horário e sempre pelo mesmo lugar. A gente pode colocar o termômetro basal na nossa boca ou na nossa vagina, como vocês preferirem. E é interessante que vocês façam isso ao despertar, assim que vocês acordam, que vocês estavam lá há 8 horas, né? O que seria bom? Às 8 horas deitadas, quietinhas, porque a nossa temperatura é a mesma. Quando a gente acorda e começa a fazer as nossas atividades, a nossa temperatura ela oscila muito. Então, se a gente for tirar a temperatura em cada momento diferente do nosso ciclo, vai ser um pouco mais difícil. Então, o ideal é que vocês acordem, tirem a temperatura de vocês e anotem. É super simples. Não precisa também ficar colocando o espectro toda vez, mas é interessante que pelo menos, né, nessa primeira fase dessa experiência com a percepção de fertilidade, vocês tomem conta desses três sintomas primários. Porque para essa percepção de fertilidade ela ser efetiva, ela ter os 99% de efetivação dela, é preciso ser utilizado de forma perfeita. De forma perfeita é anotar todos os dias, de um jeito, do outro jeito, no uso típico, ela tem 76% de eficácia. Então, tirei hoje a temperatura, fui tirar daqui 2 semanas, então aí você não consegue ter essa percepção, certo? Então nós precisamos sim anotar. Então nesse primeiro momento, porque o que pode acontecer? Dentro desses 3 sintomas, você pode utilizar 2 da sua preferência e ele vai funcionar. Você pode mesclar os 2 que você sentir que é mais fácil para você gestioná-los, né? Para você conseguir ter essa visão deles. Então pode ser 2. Mas nesse primeiro momento é interessante, é importante que vocês reconheçam esses 3 sintomas do corpo de vocês, ok? Além, também é importante que essa percepção de fertilidade seja feita durante 3 ciclos. Então, seriam 3 gráficos desses, para que vocês possam comparar um ciclo com o outro, para que vocês consigam, né? Porque com um ciclo só, a gente não vai conseguir ter essa percepção do que é que vem acontecendo dentro do nosso colo do útero, no nosso muco cervical e na nossa temperatura. A gente não vai ter com o que comparar para saber quando terá essa mudança nesses 3 sintomas, ok? Então, nós precisamos desses 3 ciclos para conseguir mapear de verdade, tá? Então, na menstruação, o que acontece? A progesterona, ela começa o estrogênio, segunda vez, o estrogênio ele começa a ser liberado. E aí a gente tem essa ondulação de estrogênio acontecendo. E chegando perto da ovulação, isso pode acontecer um tempo indeterminado, nós não sabemos, não temos como descobrir. Então, quando a gente vai, através da percepção de fertilidade, anotando que o nosso muco, ele vem chegando a ser dessa maneira, né? Então, esse estrogênio que é liberado, ele começa a produzir esse muco, né? Então, o estrogênio é liberado lá nos ovários e o cérvix começa a produzir esse muco cervical aqui, que é propício para o espermatozoide viver lá dentro, certo? Então, quando a gente começa a receber esse tipo de muco, depois da menstruação, depois dos dias secos, é esse o muco que vai chegar. Então, a gente sabe que a nossa ovulação está para chegar, ou seja, a ovulação ainda não aconteceu. Então, a sabedoria do corpo, o que ele faz? Ele produz esse muco antes do nosso óvulo ser liberado, para quando o óvulo ser liberado, o espermatozoide já tá lá, o espermatozoide já tá vivendo lá dentro, porque olha como é escorregadio, olha como o bichinho consegue, né, correr por aqui, fazer a corrida deles. Então o nosso corpo ele se prepara para esse momento. Então quando a gente começa a ter esse muco de babosa, né, de clara de ovo, como falam, acho babosa mais bonita, acho que ressoa melhor aqui com saberes femininos do que uma clara de ovo, assim, com a babosa, com esse gel da babosa. Então nós estamos para ovular.
A gente já fica, opa, o nosso corpo já está se preparando. Isso, né, geralmente acontece ali no 14º, 16º dia, ok? Mas também vai depender. Então, mulheres que têm um ciclo muito pequenininho, por exemplo, mulher que tem um ciclo de 24 dias. Essa primeira parte, ela vai depender do desenvolvimento do folículo. A segunda parte, que é quando o folículo está sendo desintegrado, ele tem uma taxa fixa de todas as mulheres, de todos os ciclos, de 14 a 16 dias. Então, se a gente para pensar, uma mulher que tem um ciclo de 22 dias, vamos colocar aí, e aí os últimos 16 dias é essa desintegração do óvulo. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então ela tem só 6 dias da menstruação até a ovulação. Vocês conseguem entender isso? Num ciclo de 22 dias. Os últimos 15 dias, eles serão para essa desintegração do óvulo, porque esse é o tempo que o organismo, que a fisiologia feminina demora para reabsorver o óvulo. Então, não, a menstruação não é um óvulo. Né, a menstruação a gente vai chegar lá, a gente vai falar, a menstruação é a progesterona, o endométrio sendo liberado, né? Mas isso é lá no final do ciclo, é o final / início. Por isso que a menstruação também é tão importante para esse religário feminino, porque ela condiz com essa linha tênue, né, entre o ciclo anterior e o novo ciclo. Então, bem, vamos voltar para lá. Vocês entenderam mais ou menos como que funciona, né? Então, vou colocar um ciclo de 28 dias. Um ciclo de 28 dias, no 14º dia, aquela ovulação, né? Esse muco mais gelzinho, ele vai estar aparecendo. E a ovulação vai estar, através dos 3 sintomas, a gente vai conseguir compreender que ela está acontecendo. E aí, através disso, a gente utiliza nosso método de barreira, ou coito interrompido, ou a gente faz sexo de uma outra forma nesse momento. Durante os outros momentos, né, então depois da ovulação, para acontecer uma gravidez, precisa ter um óvulo disponível. Então, se a gente, através desses 3 sintomas, a gente consegue entender que o óvulo ele já foi liberado e ele já está sendo reabsorvido pelo organismo, não vai acontecer uma gestação, certo? Nesse momento depois da ovulação. Nesse momento entre a menstruação e a ovulação, é incerto. Né? Então vai depender aí desse autoconhecimento feminino, vai depender das suas anotações para você entender qual a duração do seu ciclo, em que momento que o seu corpo está ovulando, tá? Então vamos lá. O nosso corpo, antes da ovulação, vai começar a liberar esse muco gelatinoso, ok? O muco cervical, ele vai estar ficando assim. O colo do nosso útero, né? Então ao longo da menstruação aí até a nossa ovulação, ele voltou a ser mais baixo, voltou a ser mais rígido e ele tem agora uma textura de pontinha de nariz, tá? Então a bolinha ou o risquinho, ele é bem pequenininho. E a gente, quando faz esse autoconhecimento amoroso, quando a gente introduz os nossos dedos ou o espéculo para ver, na ovulação é legal a gente colocar o espéculo para ver, porque o nosso colo do útero, ele vai subir, ou seja, ele vai criar esse canal maior no nosso canal vaginal, né? Então ele vai fazer esse caminho ser mais aberto, ser mais amplo. A bolinha do colo do útero vai ser maior, se a mulher já engravidou, vai ser um risquinho, tá? Geralmente. E ele é mais macio, ele tem uma característica de boca, assim, tá? A nossa temperatura, então, ó, esse é o momento que a gente consegue entender bastante. A nossa temperatura, ela dá uma baixada. Então aqui, ó, que eu coloquei no gráfico. Então nós estamos aqui seguindo uma temperatura, tudo mais. Nesse momento da ovulação, a temperatura dá uma baixada. Se vocês pegarem um termômetro normal, vai estar lá 36,6. Vai estar lá 36,6, 36,5 o mês inteiro. Por isso precisa ser um termômetro basal. Se vocês pegarem um termômetro normal, ele vai ser só com uma casa decimal. Se a gente pega esse termômetro basal, ele tem 2 casas decimais.
E daí a gente vai conseguir entender, vou colocar um exemplo. Nós estivemos aqui da menstruação até esse ponto da ovulação com 36,36. Nesse momento da ovulação, nós temos 36,34. Por que o nosso organismo tem essa baixada de temperatura? Porque os espermatozoides que moram lá no saco escrotal do homem, aquele é um ambiente muito gelado, né? É um ambiente mais cálido. Então, quando o espermatozoide entra em contato com o canal vaginal, eles precisam sobreviver. E o nosso útero, ele é muito quentinho, né? Então, nesse momento da ovulação, a temperatura do nosso corpo, ela baixa de uma forma bem sutil, para que o espermatozoide possa viver lá dentro, para que ele tenha essa janela de vida maior. E é por isso que nós temos uma janela de fertilidade, né? Porque a ovulação em si, ela é um momento, né? Dura 24 horas aí do óvulo que foi liberado até ele se desintegrar. Então a ovulação em si é esse momento onde o óvulo dentro do ovário, ele cria essa descarga energética e plim, e se solta pro vazio, né? Se entrega. Então por isso que na mulher, nesse momento da ovulação, é um momento de muita vitalidade, né? De energia vital, de criatividade, da libido alta, de brilho de luar, né? No segundo episódio eu acabei linkando aí com os arquétipos. Então é a lua cheia, é o momento mais glorioso da mulher, né? E nós estamos aniquilando esses momentos, né? Em nome de algum medo de ser fértil, né? Em nome do medo do florescimento. O medo da ciclicidade, né? O medo de se encontrar com a sua própria essência, de se encontrar com a sua natureza feminina. E uma vez que nós temos essa percepção, que nós compreendemos o nosso corpo, a gente pode gestionar. Eu posso, então, entendi, né, que a minha temperatura baixou, o meu colo do útero está aberto e macio, o meu muco cervical começou a ser transparente, está sendo um liquidinho, assim, propício para que aquele espermatozoide viva. Então, eu já sei que eu estou ovulando, ok? Então, eu tava falando da vivência do espermatozoide, né, do óvulo. Então, quando o óvulo ele é liberado, tem uma duração de 24 horas. Então, ele se joga para esse vazio completo. As trompas estão ali, mas o óvulo ele não sabe disso porque elas não são ligadas, elas não são conectadas. Então, tem o óvulo e as trompas ficam aqui. E aí sim, o óvulo se solta e cai nas trompas e faz esse caminho até o útero. Isso dura 24 horas, né? A ovulação em si, 24 horas. Então, num ciclo inteiro de uma menstruação, outra menstruação, né? Dentro desses 28 dias, né? Não tem uma tabelinha, onde as mulheres contemporâneas se medicalizam todos os dias por causa desse momento de 24 horas. Então, não é mais fácil a gente se reconhecer? Não é mais fácil a gente criar essa autonomia, esse autoconhecimento, pra gente poder, pra sermos verdadeiras com a nossa essência como mulheres, né? Pra gente poder se reconhecer, pra gente poder entrar em contato com nós mesmas, né? Eu acho muito doido da gente se medicalizar porque somos mulheres, não somos corpos doentes, não estamos doentes. Mas é importante, sim, esse reconhecimento da nossa potencialidade, né? Pra podermos gestionar a nossa vida, né? Não ser algo que aconteceu sem querer, e sim ser algo extremamente consciente, né? Eu tenho consciência suficiente do que eu quero pro meu caminho, de qual que é o meu momento e da minha fertilidade, da minha potencialidade. Então, nesse momento da ovulação, essas três coisas acontecem, certo? Após a ovulação, o que acontece? Lá nos ovários, eles começam a gerar progesterona. E a progesterona, ela vai criar essa caminha, ela vai fazer com que as paredes uterinas fiquem mais gordinhas. Porque daí aquele óvulo, dentro, né, da concepção do corpo, que ele não sabe se aconteceu uma fecundação ou não, ele vai aderir o óvulo nessa caminha, nessa paredinha do endométrio, nessa paredinha do nosso útero, que é o endométrio, certo? Que acontece através da progesterona. Então, quando a progesterona começa a criar essas camadinhas mais gordinhas do nosso útero, então ela vai criar uma vascularização sanguínea, certo? Vai começar a preencher
as paredinhas do útero. E essa vascularização sanguínea vai fazer com que o nosso metabolismo aumente e com que a nossa temperatura também aumente. Então a gente consegue reconhecer aqui. No nosso gráfico, quando esse momento que a temperatura aumentou, a gente entende que a ovulação já aconteceu. Porque a progesterona ela só vai ser liberada depois da ovulação. Então, por isso que é muito mais fácil a gente conseguir entender que já aconteceu a ovulação do que quando está para acontecer, porque a gente nunca sabe em que momento vai acontecer essa baixada, né? De repente, a sua temperatura dá um pico, né? Faz um vale, né? Um pico para baixo, faz um vale aí na temperatura e aí ela se eleva. Ela se mantém elevada até a próxima menstruação. E aí na menstruação ela baixa de novo, né? Os níveis hormonais diminuem e tudo mais. Então nesse momento onde a ovulação já aconteceu, a progesterona ela vai criar um pico na temperatura. E aí as três coisas que vão acontecer. O nosso colo do útero, que estava lá aberto, macio, disponível, ele vai se fechar dentro do possível. Então aquele buraquinho, aquele risquinho que estava ali todo disponível, ele vai ficar bem pequenininho. As mulheres que já engravidaram, um risquinho também. Também a gente pode identificar através do espéculo ou com essa introdução dos nossos dedos higienizados. Ele vai deixar de ser tão molinho, tão maleável, ele vai voltar a ser bem durinho, dá até pra você sentir. Então se você, né, tu pega ali o colo do seu útero, tá bem macio, passa ali 2 dias, ele tá bem durinho, então você sabe que a sua ovulação já aconteceu. Mas é importante você tomar conta de pelo menos 2 dos 3 sintomas, né? Então o colo do útero, ele dá uma fechadinha, ele abaixa novamente, então ele fica menorzinho, o canal vaginal, fica durinho, fica fechadinho. E o nosso muco é o muco do iogurte, agora nesse momento. Então, o nosso muco se torna assim. Então ele é pegajoso, leitoso, ele não tem mais aquela coisa escorregadia. Ele já não é mais propício para que o espermatozoide viva, para que nada viva, né? Então esse é um muco mais ácido, justamente porque o nosso corpo ele acredita que lá no nosso caldeirão alquímico está sendo criado uma vida, acontecendo essa alquimia da vida. Então ele se fecha, se torna ácido aqui no cérvix, no colo do útero, para que nenhuma infecção aconteça. Então o nosso corpo também ele não sabe muito bem se aconteceu ou não a fecundação ou não, mas ele vai funcionar dessa maneira, tá? Então nesse momento que nosso colo do útero tá mais durinho, nosso muco cervical é um muco infértil e a nossa temperatura subiu, a gente entendeu que já aconteceu a fertilidade, já aconteceu a ovulação, tá? Ainda estamos dentro de uma janela fértil, porque justamente esse primeiro muco fez com que o espermatozoide possa estar lá aguardando a descida do óvulo. Na verdade, o espermatozoide ele nem aguarda, ele vai subindo o máximo que ele conseguir. Ele pode inclusive encontrar esse óvulo nas próprias trompas, né? Então, se alguns dias antes da ovulação, né, se mais ou menos por aqui, você tem uma relação desprotegida, você já tem esse muco mais clarinho, mais elástico, então o seu corpo ele vai estar ali bem propício para que aquele espermatozoide viva. Só que mesmo assim, essa vivência do espermatozoide ela ainda é muito pouca. Então ele dura em torno de 72 horas dentro do nosso organismo. Só que se dentro dessas 72 horas que o esperma está lá dentro, o óvulo é desplugado dos ovários, pode acontecer uma fecundação. Por isso nós temos essa janela fértil, porque além da própria ovulação, que é rápida, que é 24 horas, né, o óvulo vai lá, se libera, não aconteceu nada, o que vai acontecer? A progesterona vai começar a ser liberada, aquele óvulo vai liberar um corpo lúteo, e esse corpo lúteo também vai liberar a progesterona, né, por conta do corpo lúteo que a progesterona, né, começa a ser liberada, e é por isso que quando a progesterona começa a vascularizar o nosso corpo, já aconteceu a ovulação, o óvulo já está sendo reabsorvido no corpo.
né? Então a gente precisa também entender essa janela fértil, que daí dura uns 5 dias, né? No máximo a gente consegue colocar então a janela fértil do antes e do depois. Então, pra gente entender, manas, a ovulação, a gente precisa desse compromisso com nós mesmos, né? De anotar esses padrões, de anotar esses 3 sintomas, que na verdade são bem básicos, assim. A única coisa que nós vamos precisar é de um termômetro basal e de comprometimento, né? Com esse momento de anotação, para vocês entenderem um padrão da temperatura de vocês. Então, coloquei aqui temperaturas hipotéticas. Então cada pessoa vai ter aí esse padrão da temperatura, vai conseguir entender o que é essa baixada, porque nesse primeiro momento é uma ondulação da temperatura, né? Então às vezes você acha que foi abaixada, mas ela ainda continua navegando. Então no momento que ela dá uma baixada, a temperatura dá uma baixada, e logo em seguida tem um pico e permanece, aí sim a ovulação aconteceu. Aí sim a gente consegue ter essa percepção de fertilidade de forma natural, consciente. E mesmo a percepção natural de fertilidade, ela não atua como método de anti-STs, né? Nem o diafragma. Eu acabei não falando do diafragma, né? Então, também como método contraceptivo, o diafragma a gente introduz 72 horas antes da relação sexual, e aí a gente tira também 72 horas depois. 72 dá 3, 48. De 2 a 3 dias antes e depois da relação, daí a gente retira. E é necessário retirar, sim, o diafragma, porque ele também pode dar aqueles choques anafiláticos, aquelas coisas todas, né, que os próprios absorventes descartáveis também dão essa reação, né? Então, esse método sintotermal é um método de percepção, porque ele pode ser utilizado para mulheres que querem engravidar. Então, nessa forma patriarcal que nós estamos caminhando durante a nossa vivência como mulheres contemporâneas, né? Nós estamos sofrendo esse apagamento da nossa fertilidade, né? Da forma como nós vivemos, né? Um cotidiano muito rápido, muito produtivo, uma alimentação que não nutre o nosso corpo, né? Esses cosméticos cheios de tóxicos, todas essas coisas que a gente utiliza no dia a dia, elas agem diretamente na nossa fertilidade. Então, quando a gente tem um método, né, e quando a gente tem esse método de percepção de fertilidade, a gente consegue criar um vínculo, né, de respeito com o nosso corpo, com o nosso organismo feminino. A gente consegue criar esse autoconhecimento. Uma vez que você sabe que você está fértil, aí sim você pode gestionar isso. O ideal é a camisinha, porque ela é a única que protege contra a IST. Ou se você tem um parceiro fixo, esses combinados, né? Fazer de uma forma diferente, fazer outras coisas. Nesse momento da janela fértil, são 5 dias de um ciclo de, sei lá, 28 dias. Então você tem aí 21 dias que não está fértil dentro do seu ciclo, né? Você tem isso colocando, né? Claro, eu falei várias vezes, cada ciclo é um ciclo, cada mulher é uma mulher, por isso a gente precisa anotar para entender como que o nosso corpo reage, como que o nosso corpo funciona, né? Qual o dinamismo do nosso corpo. Mas essa parte dos mucos, olha, gente. Essa parte dos mucos, essa parte do nosso colo, né? Da maciez do nosso colo, a abertura dele. Então, na ovulação, o nosso colo do útero, ele se abre, ele se põe à disposição. Então a gente pode sim entender o que é que o nosso corpo tá fazendo, porque nós não somos separadas do nosso corpo, muito pelo contrário, a sabedoria do nosso corpo é a nossa sabedoria, né? Faz parte da gente. Então, esse é o método sintotermal, tá aqui, não tem mais nenhum segredo, isso é tudo referente ao método sintotermal. Vocês podem me contatar se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Creio que deu para entender, né? Então, após esse muco aqui que a gente vai ter quando a progesterona está sendo liberada, a gente retorna para a menstruação, né? E também aí a gente volta para o início. Então, da menstruação ali no dia 1, a gente volta todo esse saber do nosso corpo, da nossa consciência cíclica, para conseguir gestionar a nossa fertilidade. Bom, não tem nenhum segredo, porque é isso, é um direito de todas nós sabermos
quando somos férteis, né? Um direito da gente, de todas, desde as adolescentes, né? Se cada mulher tivesse recebido essa informação sobre sua fertilidade, nós poderíamos ser donas do nosso próprio caminho. Nós não precisaríamos emancipar a nossa potencialidade fértil e nós não precisaríamos ter medo da nossa potencialidade fértil. Nós poderíamos simplesmente sermos conscientes da nossa natureza feminina e gestionar isso de acordo com o nosso caminho de vida, né? Então, entreguei para vocês esse método sintotermal. Vocês podem me procurar se tiverem alguma dúvida referente a ele, tá? E a nossa jornada com esses saberes femininos, ela não acaba por aqui. Vocês podem seguir acompanhando a Tenda Matriz, porque a minha ideia, a minha missão de vida, né, que começou como um caminho de autoconhecimento, agora eu vejo como quando a gente realiza esse caminho, a gente também vem abrindo caminho para novas mulheres, né? Então eu vou seguir nessa missão, nesse propósito de sabedoria e saúde feminina através da Tenda Matriz. Todas vocês são convidadas a permanecerem tecendo essa rede comigo, e também vou convidar vocês para adentrarem ainda mais, mergulharem ainda mais nesses saberes femininos, numa jornada chamada Religare, onde eu vou tecer então 3 encontros de sabedoria feminina. Então nós fizemos aqui a websérie Ritos Femininos completa, entreguei para vocês essa websérie total através dos arquétipos, através da percepção de fertilidade, através da deusa tríplice. Então com isso vocês já conseguem fazer um caminho muito lindo, muito especial de resgate da energia feminina de vocês mesmos, de resgate da sabedoria que reside através dos tempos nos ventres femininos, né? Que segue sendo... que resiste, né? Que ela existe, mas ela resiste, porque não é uma sabedoria que está escrita nos livros, não é uma sabedoria que se interessaram em passar para as mulheres, porque isso não seria lucrativo, não é interessante para essa sociedade que as mulheres resgatem o seu poder no mundo, né? Essa sociedade onde as mulheres não têm nem o direito de andar na rua. Porque eles entregariam pra gente saberes referentes ao nosso corpo, né? Saberes referentes ao nosso empoderamento como mulheres, né? Então esse caminho de sabedoria feminina é um retorno a si mesma, mas também que vai contra toda a era patriarcal, num lugar que vai contra esse apagamento feminino, né? Que vai contra essa normalidade da não autoridade feminina no que diz respeito ao seu próprio corpo, né? Então as mulheres são férteis, as mulheres sabem parir, as mulheres menstruam, as mulheres são manifestadoras de vida na Terra. Então mais respeito com os nossos saberes, não é, galera? E essa jornada de reconexão com a essência feminina, eu vou seguir tecendo ela. Então eu criei uma jornada chamada Religare. São 3 encontros sobre cosmovisões matriarcais, né, cosmovisões ancestrais, a história das mulheres. É totalmente uma reconexão, né, uma imersão para almas livres, para almas femininas livres, através das Yoni Eggs. Então nós seguiremos tecendo esse caminho de sexualidade feminina, de empoderamento do nosso corpo-templo, né, de empoderamento da nossa sabedoria feminina, através das Yoni Eggs. As Yoni Eggs são gemas cristalinas, onde nós atuamos com uma ginecologia natural com elas. Então, o percurso do Religare serão através de 3 ciclos, com a Yoni Egg de obsidiana, quartzo rosa e jade. Então vai ser bem especial, assim. Então a própria websérie Ritos Femininos, ela entrega para vocês, assim, muita potencialidade, né, do que diz respeito a esse despertar da nossa sabedoria feminina, mas o Religare é uma imersão para almas livres, né? São 3 encontros, e é uma mentoria, porque as Yoni Eggs, o que vai acontecer? Vou contar um pouquinho sobre cada Yoni Egg. Então a obsidiana, que é o primeiro ciclo, ela é uma pedra que se forma através de lavas vulcânicas que foram cristalizadas. Então é uma pedra preta. Eu até deixei lá no quarto. Então, bom, eu vou colocar umas fotos aqui, vocês seguem me acompanhando, que eu vou falar, assim, sobre a sexualidade feminina, né? Então acho que também é um lugar muito importante de empoderamento, né? Então nós somos, né, apagadas ao longo do tempo aí, e a sexualidade feminina, então, nem pode falar sobre isso. Então esse resgate com
com as Yoni Eggs é para tonificar o nosso útero, tonificar a nossa fertilidade, tonificar a nossa potencialidade como mulheres e nos resgatarmos, né? Então, iniciando aí com a obsidiana, onde ela vai acolher as nossas sombras, então imagina que eram lavas vulcânicas que submergem, né, do inconsciente. Então a gente vai realmente fazer um mergulho profundo dentro de nós mesmas e submerger essas sombras femininas, trazer luz, né, trazer para o consciente. E essas memórias ancestrais femininas, elas são nossas como caminho individual de cada um, caminho pessoal, mas elas também fazem parte de uma linhagem feminina, né? Então há muitos anos que as mulheres vêm sofrendo esse aterramento, né? Que as mulheres vêm sido realmente apagadas, né? Nosso poder vem sendo apagado. Então, quando a gente faz esse mergulho nas nossas sombras, é muito importante que seja através de uma mentoria, tá? Quem tiver interesse nos Yoni Eggs, procura sim uma terapeuta, as terapeutas sacerdotisas aqui da Tenda Matriz. Nós temos, se não me engano, 13 terapeutas sacerdotisas. Procurem sempre fazerem esse percurso das Yoni Eggs através de uma mentoria ou através do Religare, né? Então, o que vai acontecer em cada episódio, nós teremos um insight tema. Então, nós vamos fazer esse percurso, assim como o Ritos Femininos acabou sendo, né? A gente faz um percurso de um saber que se entrelaça no outro saber. E em cada encontro nós temos esse insight tema para a gente poder canalizar realmente essa energia. E nós teremos a meditação com a Yoni Egg e também uma medicina de apoio. Então, todos os encontros nós iremos utilizar a Yoni Egg. Então, são 3 ciclos. Então, nesses 13 encontros, são 4, 4, 4. E o terceiro encontro nós faremos um encontro sobre o legado das mulheres, né? Nós faremos uma grande celebração. Então, os primeiros 4 encontros são com a medicina da obsidiana. Então, esse lugar de retomada das nossas sombras, do nosso inconsciente. A obsidiana também, ela é muito utilizada desde a tradição maia, né? Desde os povos mexicanos. E ela é utilizada de várias maneiras, além da gema, né? Além do ovo, que também simboliza a fertilidade, né? Então, elas têm, né, as mulheres mexicanas da tradição, elas têm espelhos de obsidiana, porque é de fato encarar as suas próprias sombras, né? E aceitar a dualidade, aceitar que nós somos o todo, né? Então, assim como o nosso ciclo feminino, que chega lá no grande ápice e depois chega na menstruação, né? Nós somos esse luz e essas sombras, né? Então, quando a gente respeita as nossas sombras, nós também podemos respeitar as nossas luzes, né? Quando a gente respeita as nossas sombras, elas não serão nossas inimigas, e sim a nossa potencialidade, né? O nosso inconsciente, ele é um lugar muito sábio, que interage muito com o nosso consciente, mesmo a gente não dando esse olhar. Então, com a medicina da obsidiana, a gente vai fazer esse resgate, esse mergulho, de uma forma de imersão e também com uma mentoria coletiva, porque também é muito importante esse lugar de conseguir compartilhar os insights. Então, esses primeiros 4 episódios de conexão serão com a obsidiana, tá? Então, é um ciclo de utilização dessa gema, dessa ginecologia cristalina. Após, nós entraremos no ciclo do quartzo rosa, que é um cristal brasileiro. Aqui no Brasil tem muito quartzo, em todos os lugares do Brasil, praticamente, tem muito quartzo no solo brasileiro. E o quartzo rosa, ele vai trazer esse lugar do amor incondicional, né? Vai trazer esse lugar da sabedoria amorosa, vai nos ancorar na mulher que nós queremos ser, né? Nós seremos a mudança que queremos ver no mundo através dessa revolução amorosa, que é os saberes femininos, né? Que é esse religare com nós mesmos, né? Com a nossa potencialidade mais frutificante, né? Então, o quartzo rosa vai ativar esse amor incondicional. E olha como é interessante o percurso, né? Então, a gente vai até as nossas sombras, a gente acolhe as nossas sombras, a gente resgata tudo que está no nosso inconsciente, traz à tona, né? Assim como o vulcão, assim como as lavas vulcânicas da obsidiana. E aí, após, a gente faz esse lugar de acolhimento com o amor incondicional do quartzo rosa. Então, serão também 4 encontros através do quartzo rosa, um insight tema para a gente direcionar, canalizar a sabedoria de todo o grupo. Também teremos, além do insight tema, uma meditação de encontro com o quartzo rosa e também uma medicina de apoio aí para atravessar durante essa semana. E bom, aí
depois eu tô bem na sala de casa, porque é o lugar mais bonito ali, essas coisinhas. Mas finalizando aqui com vocês, e aí depois desses outros 4 encontros, então já são 8 encontros, né? 4 encontros com obsidiana, 4 encontros com o quartzo rosa, através dessa mentoria, essa imersão coletiva e também essa mentoria individual, né? Desse acolhimento. Realmente cada uma das mulheres pegarem na mão uma das outras pra gente poder tecer essa egrégora planetária na energia feminina, e também que vem de encontro, né? Quando a gente caminha pra dentro, a gente faz esse caminho de retorno ao nosso altar de origem, a gente consegue tecer também essa egrégora pro planeta. E os 4 próximos encontros é com a medicina da Jade, do quartzo, com a obsidiana de Jade, oh meu Deus, com a Yoni Egg de Jade. Então a Yoni Egg de Jade, ela também é muito importante nas tradições matriarcais ancestrais. Ela é utilizada há 5.000 anos já, desde a China Antiga. E na verdade só eram utilizadas por um clã secreto de sacerdotisas da realeza. Então a medicina da Jade, ela traz muita vitalidade, né? Ela era conhecida como o elixir da imortalidade. Então é a pedra da saúde, a pedra da vitalidade, a pedra da sexualidade alquímica feminina. Então olha só como que as mulheres se curam, né, atualmente com medicinas holísticas, medicinas alternativas, mas são medicinas que as mulheres se curam desde tempos muito antigos através da sabedoria da terra, né? Então todos a obsidiana, o quartzo e a jade são medicinas da terra, né? São medicinas que compõem a vibração terrena e que se cristalizam, né, através desse processo também que acontece com os cristais. Elas se cristalizam e se tornam grandes receptores energéticos. E há mais de 5.000 anos, né, as mulheres utilizam as Yoni Eggs. E nós, dentro dessa cultura patriarcal, nós não temos acesso a esses saberes, né? Nós não reconhecemos a nossa sexualidade como uma forma sagrada. Então, esse convite da formação Religare, dessa imersão para almas livres, segue em aberto. Nós seguimos tecendo essa sabedoria feminina. E também eu queria dizer que as 3 primeiras que se inscreverem eu vou enviar como presente uma Yoni Egg da escolha de vocês. Então, às vezes a mulher já tem a obsidiana, mas não tem a jade, eu envio a jade para vocês. As mulheres que queiram participar, que não tem nenhuma, a gente também conversa, eu tenho fornecedores confiáveis, a gente pode até fazer uma compra coletiva para acabar saindo mais barato para todo mundo também. Porque é muito importante a gente se reconectar com essas medicinas da terra que nos religa com a sabedoria feminina, né? Então, os benefícios do Yoni Egg, né, dessa ginecologia cristalina, é que nós realmente vamos ativar toda a nossa potencialidade feminina através da amorosidade da terra, né? Nós realmente vamos nos empoderar da nossa sexualidade, do nosso lugar do mundo. Tem benefícios para mulheres que estão entrando na menopausa, tem benefícios para mulheres que já pariram, tem benefícios para mulheres que querem parir. Então a gente vai fortalecer todo o nosso assoalho pélvico, né? A gente vai trazer vitalidade, né? Então são práticas tântricas e ancestrais. Então ali na China Antiga, né, esse clã de sacerdotisas que utilizavam a jade faziam esse encontro com a jade desde um lugar da sexualidade consciente, né? Então é bem importante a gente tecer esse caminho, tá bom? Eu vou colocar no link da bio agora o link da inscrição, tá? Tem sim um valor, porque na verdade eu vou precisar ficar esses 3 meses compondo com vocês e com foco total. É uma imersão, né? Então acaba sendo uma mentoria individual para cada uma, né? Com os insights, porque por mais que a gente tenha um tema insight, a gente tem também alguns insights pessoais, que é muito importante. É importante ter um diário vermelho, sabe? Para vocês anotarem esses insights. Até com a série Ritos Femininos, é muito importante que vocês anotem, né? Daqui
pra frente para vocês terem a percepção, terem consciência do que vem acontecendo no corpo de vocês e deixa isso se manifestar, né? Cria mesmo um diário, hoje eu me sinto assim, 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 e aí depois você vai conseguir interligar que foi porque eu estava no seu tempo para mim, né? Seria a fase lútea, né, na sua TPM, ou vai entender que você estava na lua minguante, você vai conseguir canalizar essa sabedoria feminina desde um lugar que não é linear, né? Desde um lugar que não está escrito, né? Desde um lugar muito profundo da alma feminina. E através do religar é mais ou menos isso que nós vamos tecer. Só que o valor, eu tô fazendo o valor de 3 ciclos para um ciclo. Então, o valor que vocês vão encontrar dentro da inscrição do Religare, geralmente, se vocês forem buscar mais sobre Yoni Eggs, é o valor de um ciclo com Yoni Eggs, tá bom? Só que eu fiquei um pouco indecisa, mas obsidiana, você se sombras, mas e depois, e se... Então achei melhor fazer de forma completa, tecer todos esses saberes, esses 3 encontros, através de uma sabedoria feminina inata, inerente da nossa vivência como mulheres, e trazer essa medicina ancestral também para vocês, né? Então a gente vai fazer esse percurso completo. Então o valor de um ciclo, mas são 3 ciclos, ok? E daí você acaba, né? Tô com muito medo de usar obsidiana, tá tudo bem, você pode pular a obsidiana e a gente começar de outro lugar, mas aqueles saberes referentes à obsidiana vão permanecer com você, né? Então tem acesso vitalício, tem uma plataforma de curso, e é isso, é uma tecedura de saberes, né? Então é como um abrir caminho e seguir esse caminho da sabedoria feminina durante 3 encontros, ok? Então esse foi os Hits Femininos, uma websérie aberta para vocês e tecerem e irem de encontro com a sabedoria de vocês a partir dos arquétipos da lua, através da deusa tríplice, através da percepção de fertilidade, né? Saberes que residem no nosso ventre, que são nossos por direito, ok? Seguimos tecendo, gratidão pela presença de vocês, pela abertura para receberem, né, esses saberes, por ouvirem o chamado. Um beijão. House, gratidão.